acho que agora foi. Bom, vamos lá. Então, o que eu estava falando com vocês era o seguinte, né? Para ler para fazer a leitura das bases, eu tenho que dizer para ele qual é o diretório de trabalho. Então, vem session, set working directory, choose directory. Aí, beleza. Aí ele já me tacou para essa pasta daqui, porque foi da última vez que eu mudei o diretório, eu mudei para essa pasta, tá? Então, ele já sabe. Então, vocês vão ter que procurar lá aonde estão salvos os arquivos, né? No caso, o que a gente vai precisar ler é esse low bwt.csv e covidagregado.csv, tá? Que são esses dois arquivos. Eu coloquei mais um aqui, mais uma base, que era o low bwt.txt, mas essa base TXT a gente não vai chegar a ler ela. Ela é igual a outra .csv, mas como eu fiz tudo com a base CSV, ela é suficiente. Então, se vocês colocarem esses dois arquivos, o covidagregado.csv e o lowbwt.csv na mesma pasta, vai funcionar, tá? Então, vou dar open aqui, já dá para ver que ele rodou o código aqui embaixo, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom. Zoom in. Pronto. Só lembrando, né, se vocês não lembrarem de onde que eu puxei esses arquivos, tá aqui em atividades. Se vocês vierem em materiais de aula, tem código R, e aí esse arquivo zip aqui, análise exploratória em r.zip, tá? Então é só abrir esse arquivo e descompactar, ele já vai estar tudo dentro de uma pasta só, então o que tem que fazer é colocar o diretório naquela pasta. Mas isso a gente já estava fazendo, né? Vamos lá, vamos. Então, deixa eu colocar para fazer a leitura do script mais uma vez. Então, li a base de dados. Estou só executando códigos que eu já tinha rodado com vocês. Essa parte que seleciona as primeiras 10 linhas do conjunto de dados, né? Lembrando, a primeira entrada são linhas, segunda colunas. Então, isso aqui vai pegar as linhas que vão de 1 até 10 da base de dados e exibir. Se eu quiser as primeiras 5, eu posso fazer dados, deixar a primeira parte em branco, significa todas as linhas, e colunas de 1 a 5. Nomes. Eu acho que a gente terminou aqui. A gente tinha falado como selecionar as colunas através do nome das variáveis. Então, aqui eu coloquei para vocês os nomes das variáveis, né, com esse comando names dados. Então, tem x2, x1, x, id, que é o identificador, né, da pessoa, low, age, LWT. Tá? Então, aqui tem todas as variáveis da base. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo voltar para mostrar para vocês. Aqui. Aqui tem a listagem, né, das bases de dados, de quais são as variáveis. E aqui tem os nomes delas, tá? Então, por exemplo, se eu quiser, vamos supor que eu queira formar um banco de dados um pouco menor. É um banco de dados que só contém o identificador, a idade da mãe, que é a variável age, e tenha o peso do bebê quando nasceu. Então, eu quero pegar só as colunas BWT, age e ID, tá? ID não aparece aqui, mas é só que eu botei como um exemplo. Então, é só eu vir aqui e pedir dados, ID, age, BWT, tá? Então, eu estou colocando aqui na coluna. Então, se eu rodar isso aqui, ó, eu botei um head do lado de fora, mas é só para poder exibir parte do conjunto de dados, ao invés de exibir ele todo. Lembra, o head, esse comando head, ó, ele exibe as primeiras 6 linhas do conjunto de dados. Se eu for printar dados tudo, ele vai ficar muito grande. Não vai dar para ver direito. Eu só vou mostrar para vocês só a parte de cima da tabela. Então, ó, deixa eu maximizar. Então, ó, dá uma olhada como é que ficou. Então, com isso, eu extraí só a informação que era relevante para mim no momento. Idade e peso da criança, tá? E também o identificador, né? De qual mãe ou gestante que eu estou falando. Aí tem aquela questão, né? Eu estava falando com vocês, que a gente tem que colocar quando tiver texto, a gente tem que colocar entre aspas, tá? Porque senão ele vai achar que é uma variável. Por exemplo, se eu botar para ele assim, id
só e dá Enter, ele vai dar erro, vai dizer que o objeto ID não foi encontrado. Eu não criei um objeto chamado ID, né? Eu não fiz nada assim, do tipo ID igual a 2. Tá? Então, o que acontece? Quando eu vier rodar esse comando, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar dados, todas as linhas, coluna, aí ele vai olhar aqui, quem é esse objeto, ID? Ele não vai achar. Bom, ele vai achar agora, porque esse objeto eu coloquei ele igual a 2. Aí, beleza, então ele vai fazer esse primeiro. O segundo, age, ele vai perguntar, cadê? Tá, que objeto é esse, age? O que tem dentro dele? E aí ele vai dizer que vai dar erro, porque não tem nada dentro desse objeto age. Eu não criei nenhuma variável chamada age. Então, ó, se eu rodar, tá vendo? Ele deu erro, falou o objeto age não foi encontrado. É porque ele está achando que tem que encontrar uma variável chamada age. Por isso eu tenho que colocar entre aspas para ele saber que é texto, tá? E, naturalmente, eu também posso puxar as colunas que eu quero pela numeração. Então, deixa eu colocar de novo os nomes das... desculpa. Vou colocar de novo os nomes das variáveis. Então, ó, se eu quiser o ID, então eu peço 1, 2, 3, 4. Né? Então, peço coluna 4, né? ID. Low age, coluna 6. E a coluna 14 é a coluna do BWT. Então, também posso pedir por número, tá? Outra forma de selecionar, mas essa forma só funciona para uma variável, tá? É com dólar. Então, ó, eu posso pedir dados $BWT, que ele vai puxar só a coluna BWT dos dados. Então, ó, vou dar Ctrl Enter, dados BWT. Então, ele exibiu para mim, né, todos os pesos dos bebês ao nascer, né? Esse é o birth weight, widget, tá? Widget? Não, weight. O widget é comprimento. Tá, então ele exibiu para mim todos os pesos, tá? Então, se eu fizer o teste, ó, eu posso pedir também dessa forma, dados, vírgula... Peraí, deixa eu trocar meu teclado aqui. Dados, vírgula... BWT. Se eu rodar, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai exibir para mim os mesmos números. Tá? 2523, 2551, então fez a mesma coisa, tá bom? Mas só formas diferentes, né, de tratar. Eu lembro, a gente tinha feito um pouco dessa parte, né, de tabela e tudo mais. Então, ó, a gente estava falando agora, depois de ver isso, a gente estava vendo as medidas sumárias, né? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida ou não consigo acompanhar até agora. Acho que de boa, tá? Então, ó, vamos ver. A gente estava falando um pouco de medida sumária, né? Que é a parte mais, eu acho que da aula 8, se eu não me engano, que consiste em calcular médias, fazer gráficos, né? Calcular variância. Então, ó, a primeira coisa, tem esse comando summary, né, dos dados. O que ele faz ele calcula medidas sumárias, né? Referentes aos dados. Então, ele vai pegar para cada coluna e vai calcular. Então, que quantidades sumárias são essas que ele está usando? Ele pega o menor valor, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo, tá? Então, ele vai retornar esses valores. Nota que ele, só com o output desse summary de dados, né, já dá para fazer boa parte do boxplot, por exemplo. Lembra lá que o boxplot ele pega as caixinhas, né? E tem o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, né? Aí ficaria faltando calcular só as cerquinhas do boxplot, né, para ver o que seria dado outlier e o que não seria, e pronto, né? Então, esse summary de dados, ele pode ser usado para você depois checar, talvez, um boxplot, para ver se o seu boxplot está fazendo sentido. Então, você pode ir lá e ver os primeiros quantis, né? Você pode ver os 3 quantis e ver se eles estão batendo graficamente. Uma primeira olhada assim na base de dados, né, deve mostrar alguma coisa um pouco curiosa, né? Não sei se vocês repararam. Por exemplo, esse low aqui. Essa variável, olha o que acontece. O menor valor observado é 0, o primeiro quartil é 0, o segundo quartil, que é a mediana, é 0, a média é 0,3122, o terceiro quartil é 1 e o máximo é 1. Talvez, parece estranho isso, né? Pensa só, como é que o menor valor é 0, o primeiro quartil também é 0, a mediana também é 0. É estranho isso, né? Porque se o menor valor foi 0 e o primeiro quartil é 0, quer dizer que fica alguma inconsistência aí, né? Quer dizer que eu estou pegando o primeiro quartil,
sendo igual ao menor valor que eu observei na base de dados. Por que isso está acontecendo? Bom, isso acontece porque essa variável é uma variável binária. Vou mostrar para vocês. Dados, dólar, low. Tá vendo? Essa variável só assume valores 0 e 1. Então, quando eu for olhar o menor valor, é óbvio, vai dar 0. O primeiro quartil vai ser 0 também. Por quê? Porque quando eu passar para... Porque só assume dois valores, né? Então, ou o quartil é 0, pode ser 0, ou o quartil vai ser alguma coisa entre 0 e 1, ou vai ser alguma coisa igual ou maior do que 1, né? Então, o primeiro quartil, como ele está dando igual a 0, quer dizer que mais de 25% dos dados são iguais a 0. Tá? Ou seja, o objetivo da gente olhar essas coisas que parecem um pouco atípicas do summary é a gente ter razões para investigar as variáveis, né? Ou olhar assim, pô, tá estranho esse low, por que está acontecendo isso? Aí eu vou lá e investigo, vejo qual é o conteúdo da variável, e eu percebi, essa variável é binária. Tá? Isso acontece com outras variáveis também, ó, smoke. Essa variável smoke é indicadora se a mãe fumou ou não no período de gravidez. Então, ó, é a mesma coisa, tá? Eu tenho uma variável binária também, e aí acontece essa coisa que a princípio é estranha, do primeiro quartil ser igual ao menor valor, tá? Então, a gente pode usar as estatísticas sumário para ajudar a identificar rapidamente algumas coisas que parecem ser atípicas para a gente investigar com mais cuidado, tá? Deixa eu mostrar então para vocês essa outra variável chamada dados $PTL. Dados $PTL. Isso aqui é o histórico de partos prematuros, tá? Então, a gente tem 0, 1, 2 ou 3 no máximo, né? Nenhuma mãe teve mais do que 3 partos prematuros anteriormente. Então, eu tinha mostrado para vocês como fazer uma tabela de frequências. É só você pedir, porque, assim, se a gente olhar só esses dados aqui, a gente não tem muita visão do que está acontecendo. Só o que a gente vê é um monte de zeros, né? E, eventualmente, você tem uns, 2 e um 3 perdido aqui no meio. Mas é muito mais informativo eu fazer, por exemplo, uma tabela de frequências. Agora eu já sei quantos zeros tem, quantos uns. Né? Bom, a tabela de frequências, ela sai em valor absoluto, então se eu der um round, se eu der um prop table, eu recupero os valores em escala relativa. Então agora eu tenho percentual, ó, 84% dos valores são iguais a 0, 13% são iguais a 1, 3% iguais a 2 e 1% igual a 3. Então, talvez uma forma melhor de denotar é com o comando barplot. Esse comando faz um gráfico de barras a partir de uma tabela de frequências. Então, deixa eu anotar aqui. Esse comando vai fazer um gráfico de barras a partir de tabela de frequências. Tá? Então, ó, o comando é barplot e aí eu passo a tabela de frequências para ele. Tá? Então, aí, enfim, o comando, a gente tinha visto, né, que esse comando aqui, eu só vou copiar e colar para mostrar que o comando é um comando simples, ele recebe um argumento só que ele não é muito informativo, né, porque faltam algumas informações no gráfico. Por exemplo, não tem um título, né, então, essas outras características do gráfico eu posso passar através de comandos. Então, ó, o comando main diz qual é o título do gráfico. O comando call é de color, né? Ele diz como você quer colorir o gráfico. Então, eu quero que seja roxo, né? Então, purple. Aqui o R tem várias cores diferentes. Você pode testar aí orange, red, blue. Tá? Tem várias cores. Tem até umas cores assim bem esquisitinhas, tipo cornflower. É tipo um azul bebê. Né? Ele faz um azul mais estranho. Um pouquinho diferente. Então, tem várias paletas de cores que você pode escolher. Tem cor da borda, tá? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa de diferente. Aí eu noto o seguinte. Bom, essa tabela de frequências, ela está em escala absoluta, né? E se eu quisesse fazer uma tabela de frequências em escala relativa? Bom, é só eu, ao invés de passar para ele a tabela de frequências absoluta, passar a relativa, que é o prop table. Então, ó, eu vou passar o prop table da tabela de frequências. Estou passando meio rápido porque a gente já fez essa parte na aula passada, tá bom? Tá?
Então, beleza, essa é a parte de gráfico de barras, né? Em geral é fácil. Acho que você também tem alguns outros argumentos, né? Se você quiser ver, ó, bar plot. Ele deve deixar você fazer... Aqui tem todos os argumentos, tá? Eu estou usando o quê? Estou usando só o main, call e border. Então, ó, tem call aqui, tá vendo? Tem border, tem outras coisas. Eu posso fazer, por exemplo, esse aqui, ó, horizontal igual a false. Então, se eu quiser fazer o grafo na horizontal, também consigo. É só fazer horizontal igual true, tá? Porque o que ele está dizendo quando ele escreve assim, horizontal igual false? Ele está falando, ó, o default é, se você não falar nada, o horizontal é falso, ou seja, ele vai fazer vertical as barras. Então, se eu quiser fazer barra horizontal, eu tenho que mudar o default. Então, eu tenho que vir aqui e dizer, ó, eu quero que o horizontal seja true. Então, se eu fizer assim, ó, tá vendo? Aí ele fez horizontal. Tá? Então, o R tem vários desses comandos, né? Dessas formas de editar gráfico. Tem muitas mesmo, tá? Então, você pode mudar o tamanho, pode botar informação nos eixos, tá? Isso aí gasta um pouquinho de tempo até aprender exatamente como faz. Mas, para isso tem o help, né? Então, ele vai te dar aqui todos os comandos que ele aceita para personalizar o gráfico, né? Referente ao tamanho do eixo, se você quer eixo horizontal, eixo vertical. Tá? A gente vai ver alguns exemplinhos mais para frente. Bom, a gente também pode fazer transformações, né? Deixa eu pegar aqui. Eu posso pegar, vamos pegar a média dos pesos das mães. Então, ó, a média do peso das mães era de 129,81. Esse peso era no último período menstrual da mãe. Então, não está contando o peso do bebê nessa pesagem. Então, nota que o peso médio está 129 quilos, está meio elevado, né? Isso acontece porque o peso está em pounds, que é libras. Então, uma coisa que você pode fazer no R, que é bem tranquila, é bem fácil de fazer, é mudar a unidade de medida, né? Como a gente aqui usa quilos, é fácil fazer a medida para quilos, é só pegar os dados, né? Esse LWT quer dizer é o peso da mãe, como ele decodificou no conjunto de dados. Então, para eu passar de pounds para quilo, eu tenho que multiplicar por 0,45 e uns quebrados. Então, ó, se eu quiser o peso da mãe em quilos, é fácil. É só eu pegar os dados e multiplicar por 0,45. Tá? Então, eu vou fazer isso. E agora eu vou pedir a média do peso da mãe em quilos. Agora sim, agora o peso médio já está fazendo um pouco mais de sentido, 58,88. Quer dizer, o peso continua sendo o mesmo, é só a unidade que muda. Né? Bom, para que eu fiz isso? Eu posso trabalhar com o seguinte, eu posso fazer seleção de subconjuntos, né, na minha amostra. Eu posso dizer o seguinte, ó, bom, eu quero olhar só para as mães que tiveram bebê com subpeso. Vamos lá olhar para a base de dados. A base era a seguinte. Então, eu tenho uma variável aqui, né, que indica se o recém-nascido nasceu abaixo do peso, que é esse low. Então, poderia dizer o seguinte, ó, bom, eu quero trabalhar com a base de dados que diz respeito apenas a mães que tiveram bebês recém-nascidos com subpeso. Talvez eu possa estar interessado em saber, fazer um teste de comparação de médias, por exemplo, para saber se a média das mães que tiveram bebê com subpeso, né, a média do peso das mães que tiveram bebês com subpeso é menor ou igual às mães que não tiveram, por exemplo, para tentar relacionar, né, e ver se tem alguma diferença. Então, nesse sentido, é importante a gente saber selecionar subgrupos, né, ou grupos menores dentro do nosso conjunto de dados. Então, por exemplo, aqui, o que esse comando está fazendo? Ele está pegando os dados. Bom, a entrada referente às colunas está vazia, então quer dizer o quê? Que ele vai pegar todas as colunas, tá? Então, ele vai pegar todas as colunas da base de dados e ele vai olhar para as linhas, ele não vai pegar todas as linhas, ele vai pegar só as linhas onde a coluna de indicador de peso, que é essa dados dólar low, né? Se eu ver aqui, ó, dados dólar low, ele diz se o recém-nascido está abaixo do peso, então ele está perguntando aqui, né?
esse comando está dizendo a mãe teve bebê recém-nascido abaixo do peso. Tá? Então, se ele está dizendo dados igual a 1, quer dizer que ele só vai pegar as linhas, né, porque isso aqui está escrito nas linhas, onde a mãe teve bebê com subpeso. Tá? Então, é isso que quer dizer dados $low igual a 1. Então, se eu fizer isso, vamos lá, agora eu vou pedir, isso aqui eu estou chamando de uma nova base de dados, que é mães, underline, bebê, subpeso. Então, eu posso pedir, mães, bebê, subpeso. Então, nota que o conjunto de dados é menor, né? E se você olhar, todos os low aqui vão ser iguais a 1, né? Porque eu só peguei as mães que tiveram bebês com subpeso, tá? E aí eu posso começar a tratar de características específicas desse grupo de mães. Então, posso pedir, por exemplo, só a média, né, do peso da mãe, esse aqui é o peso da mãe no último período menstrual, mas olhando só as mães que tiveram bebê com subpeso. Então, eu consigo comparar o que aconteceu com as mães de bebês com subpesos. Elas pesavam, em média, 122 pounds, né? Tá? Se eu quiser saber o peso em quilos, é só vir aqui e multiplicar por esse 0,45. Tá? 55,39. Tá? Qual era a média geral do peso das mães? Era de 58. Então, ó, pelo menos na amostra, parece que a média do peso da mãe, né, é menor quando ela tem bebê com subpeso. Então, parece que tem uma correlação aí. Né? A gente só está fazendo coisas exploratórias aqui, né? Se a gente quisesse verificar isso com mais precisão, o ideal seria, por exemplo, fazer um teste de hipótese, para ver se a média da população de todas as mães que têm um bebê com subpeso, né, é diferente da média das mães que não têm bebê com subpeso, tá bom? Enfim, eu só estou mostrando algumas características que dá para extrair da base de dados. A gente também consegue calcular, por exemplo, né, mediana. Então, ó, eu vou fazer, para calcular mediana, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para dados $BWT. BWT são os pesos dos bebês. Tá? Tá? Mó barulhão aqui. Bom, então, se eu der um sort aqui, ele vai colocar os dados em ordem crescente. Tá? Então, aqui eu estou olhando para pesos dos bebês, né, ao nascer. Então, a gente vê o menor peso que apareceu foi 709, né? 709 gramas. Aqui, esses pesos estão em quilos, tá? Em quilos não, em gramas. Então, teve um bebê, provavelmente ele foi prematuro, nascimento prematuro, né? Porque a pesagem está muito baixa. Né? Então, fazendo isso, eu tenho uma ideia, né, de quais são os pesos mais baixos e quais são os pesos mais altos, porque esse comando sort, ele já está ordenando, ele vai do menor para o maior. Ele pegou o vetor e ordenou. Então, ó, o maior peso foi de 4.990 gramas. Né? Para que eu fiz isso? Eu fiz isso para poder ilustrar o conceito da mediana. Né? Então, vamos lá, vamos calcular. Se eu quiser calcular, por exemplo, a mediana, né, dos dados, lembra o que é a definição da mediana? Deixa eu voltar para o slide. A mediana é o valor que divide um conjunto de dados em duas metades. Uma metade à esquerda e outra metade à direita. Então, vou mostrar para vocês aqui no slide. Então, aqui eu só dei um print com exatamente os mesmos dados, né, que eu estou mostrando para vocês aqui na esquerda. Então, aqui eu tenho meus dados do BWT, né, que é o peso dos bebês, e eu ordenei eles. Então, tanto é que tem um sort aqui, né, dizendo que eu estou ordenando. Então, a mediana é esse valor aqui, no caso, 2.997,
E por que a mediana é igual a esse valor? É igual a esse valor porque ela deixa metade do conjunto de dados à esquerda e a outra metade à direita. Tá? Então, essa é a definição de mediana. Então, estou mostrando para vocês como é que o R faz para calcular. Ele faz exatamente como a gente fazia na mão, né, que eu tinha mostrado para vocês nos slides. É só pegar, ordenar os dados e ver quantas observações eu tenho. Se for o número ímpar, você pega a observação que tiver no meio. Ela é o seu primeiro, a sua mediana. Se for um número par, você pode pegar a média dos dois números que estão no meio. Como aqui é ímpar, ele acabou pegando o valor do meio, que é 2977, tá? Então, deixa eu rodar aqui, tá vendo? Mediana foi igual a 2977, tá bom? Bom, mas o R não calcula só mediana, ele calcula outros quantios. Então, existe uma função no R chamada quantile, né? Essa função faz o quê? Ela recebe um vetor, que aqui no caso, né, o nome do argumento é x. Eu não sei se eu já falei isso com vocês, mas você tem funções que recebem argumentos que têm nome, né? Por exemplo, quando eu estava fazendo o gráfico, eu tinha um nome do argumento é main, né? Isso aqui se refere ao que? Ao título. Então, se eu quiser o título, eu coloco o argumento main. Se eu quiser cor, eu coloco o argumento col. Se eu quiser olhar para a borda, eu coloco o argumento border, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Quais são os argumentos da função quantile? A função quantile tem dois argumentos. Se eu pedir lá o help, quantile. Então, vamos ver lá os argumentos. Ó. Ele tem, o default é o seguinte, ele tem argumentos x, então esse x é o quê? É o vetor numérico das amostras. Então, quem é a minha amostra? A minha amostra é de dados $BWT, que são os pesos dos bebês. Então, eu escrevo x igual dados BWT. E probs são as probabilidades que eu quero. Tá? Então, aqui no caso, eu só quero probabilidade de 50%. O que isso quer dizer? Ele vai pegar o quantile com base nessa amostra que deixa 50% à esquerda. Então, anota que deu a mesma coisa que a mediana, porque essa é a definição da mediana. Né? Eu também posso pedir mais de um quantile ao mesmo tempo. Se eu especificar esse probs igual a um vetor, ele vai fazer primeiro o quartil. Por exemplo, se eu fizer esse vetor aqui, 0.25, 0,5, 0,75, ele vai me retornar o quê? O quantile que deixa 25% à esquerda, ou seja, o primeiro quartil, o quartil que deixa 50% à esquerda, que é o segundo quartil ou a mediana, e o terceiro quartil, ou o quartil 0,75, né, que deixa 75% dos dados à esquerda. Então, ó, se eu vier aqui e pedir essa função quantile, nota que ele já fez para mim os 3 quartis que aparecem, que vão aparecer, por exemplo, no boxplot, tá bom? Então, essa função quantile é bem útil, você pode usar para extrair quantile de qualquer probabilidade que você quiser, com base naquela amostra, tá? Tudo bem? Essa versão quantile, ela é uma versão amostral daquele procedimento que a gente usava para calcular quantis de distribuições, né? Por exemplo, a gente usava coisas do tipo Q-norm. Então, vamos lá. Se a gente pedisse Q-norm de 0, o que ele retornava para a gente? Ele retornava de 0 não, 0,5, ele retornaria o quê? O quantile que deixa 0,5, né? Ou seja, que deixa 50% das observações à esquerda na normal padrão, não é isso? Então, esse valor vai retornar o quê? 0, né? Porque 0 é o valor que deixa metade da normal para a esquerda e metade para a direita. Mas isso aqui é o quantile teórico, né? Então, para calcular esse quantile, eu tenho que saber qual é a média e qual é a variância. Se eu não souber nada, tipo, eu não sei que os dados são normais, eu não sei qual é a média, eu não sei qual é a variância, eu posso usar a função quantile amostral. Se eu tiver uma amostra, né, de observações, eu calculo o meu quantile vendo quantos por cento estão abaixo e quantos por cento estão acima, tá bom?
Então, a gente estava bem acostumado a trabalhar com os quantis teóricos. Eu estou mostrando para vocês agora que a gente também pode trabalhar com os quantis amostrais, tá? Com os quantis da amostra, de uma amostra coletada, né? De uma amostra numérica. Bom, a gente também pode calcular mais algumas medidas, por exemplo, variância. E aí é muito fácil de calcular, é só pedir var dos dados. Né? Se eu quiser a variância do peso dos bebês, né, ao nascer, então eu peço var, esse valor bem alto. Se eu quiser, mas aí eu tenho que lembrar, né, a variância está na escala do quadrado, né, da unidade original. Então, como a minha unidade original era gramas, né, então está em gramas ao quadrado. O desvio padrão, ele não tem esse problema. O desvio padrão, ele vem na mesma unidade dos dados. Então, como os pesos dos bebês estão sendo medidos em gramas, então o desvio padrão também vai vir em gramas. Tá? Então, o desvio padrão foi de 729 gramas, aproximadamente. Bom, agora vamos ver alguns gráficos, né? Eu já estou terminando. Parece que tem muita coisa pelo tamanho da barra de rolagem, mas é só porque os comandos é que tem muitos argumentos. Mas vamos lá, vamos fazer um histograma agora. Então, estou trabalhando agora com o peso dos bebês, né? Então, eu vou colocar aqui o dados dólar PWT para a gente poder ver como é que é esse vetor, né? É um vetor que tem aí por volta de, em torno de entre 2.000 e 3.500, mais ou menos, né, de observações. Então, vamos tentar olhar, né, geometricamente para como está distribuído esses pesos dos bebês que compõem a amostra. Então, ó, para eu pedir um histograma, eu posso fazer isso com um histograma, né? Então, para eu pedir um histograma, eu posso fazer assim. Eu vou primeiro mostrar para vocês o comando básico de histograma. Então, ele fica assim no histograma. Então, isso aqui é sem especificar nenhum argumento. Né? Então, olha só o que está acontecendo. Em média, eu tenho que 3.000, né, de peso para peso desses bebês. Tem uma grande quantidade aí entre 2.000 e 4.000 gramas, né, ou seja, entre 2 e 4 quilos, mas você tem alguns bebês com pesos bem altos e outros com peso já bem mais baixo. Né? Então, o histograma ele permite a gente visualizar isso. Qual é o outro motivo pelo qual eu posso querer fazer um histograma? Eu posso querer também ver se, por exemplo, a distribuição é aproximadamente normal. Tá? Aqui, nesse caso, parece que sim. Por quê? Porque eu observo, parece que é razoavelmente simétrica a distribuição, né? Ela também parece ter um formato meio de sino, que é aquele formato da normal, né? Eu posso pedir algumas diferenças no histograma, algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu noto aqui que o eixo Y está em frequência, ou seja, aqui ele está dizendo quantas observações caem, por exemplo, aqui eu julgo que esse ponto esteja no meio, né? Então, isso aqui ele está me dizendo que, vamos supor que aqui ele bate no 15, né? Então, quer dizer que eu observei 15 valores entre 1.500 e 2.000, né? Ou seja, entre 1,5 kg e 2 quilos, eu observei aproximadamente 15 bebês, tá? 15 bebês com peso entre 1,5 kg e 2 quilos. E se eu quisesse saber a proporção, né? Em geral, é mais informativo saber das proporções, então posso pedir frequência. Caramba, os cachorros aqui e as maritatas entraram no cu. Tá, vamos lá. Então posso Que pedir. não é uma maritaca. Hã? Dá mais pra uma arara, um papagaio, nem que pra uma Sério? maritaca. Pô, isso que é bom Com dar essa aula pra altura, biologia. Eu sempre achei que fosse maritaca. Tá ouvindo, com essa Ricardo? altura, sim. Eu ia te perguntar se tinha alguma arara aí perto, algum papagaio. Porque Eu nunca vi, não. Sempre achei que fosse maritaca. a Ah, bom. maritaca, eu acho que faria menos alto. E elas geralmente fazem repetida, assim. Passa voando e faz barulho e acabou. Isso aí não, ele pia repetidamente. Quer dizer, repetidamente não. Enfim, eu acho que não é Aham. maritaca. Eu acho que algum psitacídeo maior. Pois é, né, cara? Pô, obrigado, valeu aí por falar, porque eu Ah, vivia dizendo que era maritaca. Vivendo e aprendendo. Deixa eu voltar lá, o que eu estava fazendo que eu já esqueci.
Tava mostrando o negócio dos box plots, né? Vamos dar uma acalmada agora. Vamos lá. Então, eu estava falando o seguinte, eu posso pedir a frequência ou posso pedir em valor relativo. Se eu fizer em valor relativo, eu vou ter uma proporção, né? Então, vou colocar aqui, ó. Eu mudei também, o histograma mudou ligeiramente. Vou colocar aqui só o frac igual a false, para a gente ter o mesmo histograma de antes. Então, ó, aqui, a única diferença que eu mudei foi a escala. Aqui passou para ser densidade, né? Então, beleza. A densidade ficou menos informativo ainda, né? Porque olha os valores, meio esquisito. Isso aqui quer dizer que é 2 vezes 10 elevado a menos 4. Fica mais difícil de interpretar. Mas por que eu falo assim, é importante a gente olhar para a medida relativa? Porque com a medida relativa você pode fazer, por exemplo, uma comparação direta com a densidade da normal. Vou fazer aqui um exercício com vocês, que é o seguinte. Eu vou colocar o histograma na tela com um pouco mais de barras, tá? Aqui eu selecionei o default do R, ele fez essa quantidade de barras aqui, mas só que eu quero fazer com um pouco menos de barra. Meu computador está com bateria acabando. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, ó, eu tenho aqui, se eu pedir breaks igual a 30, né, o que ele faz? Ele coloca mais barras, tá? Então, você pode botar, sei lá, até 50, aí pode pedir quantas barras você quiser, tá? Eu coloquei aqui 30, porque eu quero ver as barras com um pouquinho mais de detalhe, né, ao invés de ser muito agregado. Então, eu também posso medir isso, né, posso mexer no grau de refinamento, né, no tamanho das barras, na grossura das barras, digamos assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui, mas é um teste mega informal, tá? Para ver se faz sentido dizer que esses dados são normais ou não. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Vamos pensar aqui um pouquinho antes. Se o meu objetivo é ver que se os dados são normais ou não, o que eu posso fazer, né, para tentar verificar isso? Posso fazer o seguinte, eu posso estimar quem é a média e posso estimar quem é a variância dessa normal, desse histograma. Porque se o histograma vier de uma normal, se eu plotar o histograma junto com a curva de densidade daquela normal, né, que aproxima melhor o histograma, eu devo ter coisas se sobrepondo, né? Então, a minha ideia é essa, eu vou fazer o seguinte, como eu sei que a normal é caracterizada pela sua média e pela sua variância, ou pelo seu desvio, né, tanto faz, então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quem é a média, então calculei a média do conjunto de dados, e vou calcular quem é o desvio padrão, tá? Então, beleza, já está aí a minha média, meu desvio padrão, aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse comando, eu vou olhar primeiro para o comando interno, que é esse denorm. O que esse comando faz? Esse comando faz o seguinte, ele calcula a densidade, por estender, da normal, tá? Num ponto X genérico, e o segundo argumento é a média daquela normal, então eu peguei a média igual a 2944.656, que é a média do conjunto de dados, e a variância igual, e o desvio padrão, né, porque o R parametriza pelo desvio dos dados. Então, o que eu fiz? Eu peguei a média dos dados, peguei o desvio dos dados, e agora eu estou olhando para quem é a densidade da normal, com a mesma média que tem nos dados e com o mesmo desvio que tem nos dados. Esse comando externo, ele é um comando para plotar, ele serve para plotar uma curva. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, ó, plote a curva da densidade da normal com essa média e esse desvio, que, por acaso, são as mesmas médias e desvios, né, dos dados. E esse ADD igual a true quer dizer adicione no gráfico que já está na tela. Então, ó, vamos lá, vamos rodar esse comando aqui. Olha só o que aconteceu. Ele plotou a densidade da normal, ali em cima, tá? Por isso que é importante a gente colocar aqui um histograma que esteja na escala das frequências relativas, porque lembra, né? Na curva da normal, eu tenho que ter área abaixo da curva igual a 1, né? Se eu tiver... Isso é um erro muito comum, assim, mesmo eu, quando estava na graduação, fazia isso direto, eu não sabia por que dava esse erro. A pessoa faz o histograma,
mas ela faz o histograma na escala das frequências, por exemplo, rec igual a true. Então, fiz o meu histograma. Aí a pessoa vai olhar e fazer assim, bom, agora eu vou adicionar minha curva da normal. Aí vem aqui e roda. Aí você fala, o que aconteceu? Ele não fez nada, né? Bom, na verdade ele fez. Deixa eu só forçar aqui para vocês verem. Eu vou pedir cor igual red, por exemplo, para pintar de vermelho. E tem um comando chamado LWD, que é line widget, né, que é a grossura da linha. Eu vou pedir a grossura da linha igual a 3. O default é 1. Tá? Então quer dizer que eu vou fazer a linha mais grossinha e vou pintá-la de vermelho. Aí, o que aconteceu? Ele colocou uma linha horizontal aqui, né? Esquisito isso. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque, na verdade, esse histograma está com uma altura muito mais elevada do que a altura da densidade da normal. Se eu olhar aqui, qual é a altura que a densidade da normal atinge? A altura máxima é algo em torno de 4 vezes 10 a menos 4, né? Algo em torno de 0,0004, mais ou menos. E olha a altura que o histograma na escala das frequências está apresentando, 40, né, aproximadamente. Então, o problema é que esse histograma aqui ele tem área muito maior do que 1, né? Essa área aqui está muito maior do que 1 porque eu estou colocando só a frequência absoluta e não a frequência relativa. Então, se eu quiser comparar a densidade da normal com o histograma tem que estar na escala das densidades, para que a área do histograma seja igual a 1 e você consiga sobrepor com uma normal, tá? Então, assim, isso é só para ilustrar para vocês um procedimento, ele é bem ad hoc, né, que a gente fala que é bem informal, né, não é um teste, não tem um grau de formalismo muito elevado, mas pelo menos você tem uma ideia de que se a hipótese de normalidade ela está sendo razoável ou não, tá? Bom, então esse aqui foi um mega parênteses, né, para mostrar para vocês a questão de checar, né, a hipótese de normalidade. E aqui uma coisa interessante. Nota que o objetivo, né, desse estudo era o quê? Era olhar para as mães que tinham peso, que tinham recém-nascido, né, abaixo do peso, entender que fatores levam a gestante a ter bebês com subpeso. Então, eu posso olhar o histograma, se eu quiser, né, só referente aos pesos dos recém-nascidos, por exemplo. Né? Então, eu vou pedir IST de pesos dólar, de dados dólar BWT, que são esses dados aqui, né? Só que eu quero concentrar minha atenção apenas naquelas observações que são menores do que 2.500, que é o que caracteriza subpeso. Se o neném tem menos de 2,5 kg, ele é considerado como subpeso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o histograma, só que ele vai fazer só com as observações que vêm até aqui. E aí eu coloquei um monte de outros comandos. Eu coloquei título do gráfico, coloquei a cor do gráfico, a cor da borda, que é branco, mais algumas bobeirinhas, né? Eu botei a frequência igual false, coloquei uma escala de medida no eixo Y e uma escala de medida no eixo X. Então, ele fez para mim, pegou só os dados que vão até 2.500, tá? Então, é esse o histograma que eu obtenho. Então, eu tenho aqui, uma densidade bem alta, acima de 2.000, né, entre 2 kg e 2,5 kg, mas tem algumas mães com bebês pesando muito menos do que isso, pesando 1,5 kg até 1 kg ou até menos. Então, uma pergunta que pode surgir é a seguinte: tá, será que esses valores aqui, ou até esses aqui, são considerados atípicos de acordo com essa base de dados? Então, para responder essa pergunta, eu posso fazer um box plot, tá? Então, eu acho que esse desenho é exatamente aquele que eu tinha mostrado para vocês lá nos slides. Então, aqui eu coloquei só o comando que eu usei para gerar aquelas figuras, tá? Aqui eu gerei assim, né? Deixa eu fazer o seguinte. Vou copiar para fazer um box plot. Não precisa copiar. Eu vou colocar um box plot na horizontal. Então, eu vou mudar esse comando aqui para true, tá? Vou apagar esse gráfico, e para apagar é só clicar no X vermelho, aí ele apaga. Então, esse era o meu histograma. Se eu quiser ver os mesmos dados através de um box plot, ele faz para mim assim, colocou
dizendo que, ó, grande parte dos dados, ou seja, metade dos dados está dentro dessa caixinha e metade está fora. Então, o que eu consigo ver? Eu consigo ver, né, que essas 3 observações aqui são consideradas outliers. Ou seja, esses bebês com até um pouco mais do que 1 quilo são considerados observações atípicas, né, dentre os pesos de bebês com subpeso. Né? Então, você vê que mesmo entre aqueles bebês com subpeso, a gente ainda tem observações que são, né, muito atípicas, né, com pesos muito pequenos. Né? Ainda, mesmo que eu só olhe para os bebês com subpeso, ainda assim tem um pequeno grupo deles que nasceu com peso bem atipicamente baixo. Tá? E aí o comando é bem simples, é só você trocar por boxplot, né, ao invés de botar histograma. Tá? Em geral, o R é assim, você, para fazer um gráfico, só vai mudar, basicamente, o comando que você vai dar no início, né, ist, boxplot, tá? Então, ist para histograma, boxplot para esses gráficos de boxplot mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta antes de eu prosseguir. Então, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Eu separei aqui só mais uma base de dados para a gente ler, mas é bem curtinho, dá para ver que a gente não vai fazer muita coisa, são só alguns gráficos mais de série temporal. Eu fiz o seguinte, eu peguei uns gráficos, eu peguei uns dados lá de séries de Covid, né? Eu coloquei, deixa eu ver, pegar aqui uns slides para mostrar para vocês a referência. Então, se vocês quiserem, né, tá bem lá no... deixa eu ver se eu coloquei aqui, onde eu peguei. Não, acho que eu não coloquei nos slides. Depois eu vou catar lá. Mas eu encontrei isso no site acho que foi no site do Ministério da Saúde. Eles estão mantendo lá as contagens, né? Então você consegue puxar essas bases de dados e trabalhar você mesmo com elas, né? Então foi o que eu fiz. Eu falei, vamos ilustrar como é que funciona para fazer gráfico de série temporal, pegando a série de dados de Covid. Então, ó, eu só vou mostrar para vocês rapidamente como é que está estruturada a base. Então tá aqui, ó. Cadê? Essa base aqui chamada Covid agregado. Eu vou abrir com Excel só para mostrar para vocês como é essa base de dados. Tá? Então, ó, eu estou pegando separador como vírgula e ponto e vírgula, tá? Então, deixa eu só checar aqui para ver se tá fazendo sentido, tá? Tem os casos acumulados, tem os casos novos. Tá, tem algumas coisas em branco. Vamos ver como é que fica depois de lido. Aí vocês vão notar uma coisa, né? Esse arquivo é pesadinho, né? Porque ele ainda está carregando. Eu não sei se no computador de vocês acontece isso, mas no meu ele carrega e dá uma mensagem dizendo que ele só carregou alguns dados e não carregou tudo. Aqui, esse warning aí. Tá? Então, às vezes, você está trabalhando com uma base de dados que é muito grande, o Excel nem lê tudo, né? Então, olha como é que está a base, como é que está a minha barra de rolagem, está bem pequena. Então, vamos ver como é que está estruturada essa base, porque na vida real, né, o que acontece é que a gente trabalha com bases assim, dificilmente é uma base bonitinha, que tem tudo lá já pronto para você rodar e já cuspir os valores que você quer. Então, isso aqui é bem completo, então tem o Brasil como um todo, tá? Tem o código, né, da unidade federativa, no caso aqui 76, ele só está dizendo que vai contar para o país como um todo. Então, você vê que tem muita coisa em branco, né? Está faltando estado, está faltando município. É porque depende de como foi estruturado. Ó, se eu descer até o primeiro município, vem região norte. Aí já começa a falar, então esses são os dados, ó, agregados para a região norte. Tá bom? E enquanto que aqui em cima eram os dados agregados para o Brasil como um todo, tá? Então tem a população, tem a semana epidemiológica, o número de casos acumulados, né? Número de casos novos. Então, os casos acumulados é só você ir somando os casos novos. Por exemplo, aqui veio o segundo caso. Então, ele acumulou 2 casos. Quando chegar o terceiro, ele acumulou 3, né? Então, era quando a pandemia estava lá no começo. Então, vamos olhar um pouco mais. Então, a gente já achou o primeiro estado, né? Agora, a gente nota que a terceira coluna
é a coluna do município. Essa também está vazia. Por quê? Porque onde ela estiver vazia é porque ela está agregada na coluna na segunda coluna. Então, aqui é agregado para esse estado. Né? Aqui eu tenho agregado para São Paulo e nesse município de Flora Rica. Então, vai acontecer assim, ó, ele vai acumulando, tá vendo? Então, ó, quando não tiver nada, é porque ele agregou São Paulo todo, o estado todo de São Paulo. Aí chegou na primeira cidade, Adamantina. Aí vai andando, 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 até que vai parar de vir Adamantina e vai vir outra cidade, lá embaixo. Então, ó, veio a cidade chamada Adolfo, tá? E assim sucessivamente. Então, tem aqui para todos os estados, todos os municípios, eu acho que deve ter todos os municípios, eu não sei se, acho que não são só os com mais de 100 mil habitantes, não. Então, ele está nessa estrutura, tá? E aqui eu tenho os dados dos casos acumulados e os casos novos, óbitos acumulados, óbitos novos. Tem outras coisas, tem recuperados, acompanhamento, tá? Mas a gente vai se concentrar mais nos casos e nos óbitos, para essa questão da leitura. Então, a primeira etapa sempre é olhar a base de dados e ver como ela está estruturada, tá? Então, meu objetivo vai ser olhar os estados, né? Os estados da região sul. Da região sul não, da região sudeste, falei errado. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer para ler a base? Eu vou vir aqui, como o meu diretório já está apontado para essa pasta, é só eu pedir read.csv, tá? Aí eu boto os comandos header igual true, porque eu sei que tem um cabeçalho, né, naquela base, e eu vou colocar o separador igual a ponto e vírgula, por quê? Se eu vier aqui e abrir, ó, vou abrir com o editor de texto agora. Então, o que está separando as colunas? São os ponto e vírgula, né? Tá vendo? Região, ponto e vírgula, estado, ponto e vírgula, município. Então, tem que falar para ele, ó, quando você for ler, tem que ler com os pontos e vírgula separando as colunas. Aí o R já vai saber. Então, ó, por isso eu botei CEP, que é o separador, né? Igual ponto e vírgula, e o header dizendo que tem um cabeçalho no conjunto de dados. Ou seja, quer dizer que a primeira linha não é dado, a primeira linha são só o nome das colunas. Então, quando eu fizer isso, eu não sei no computador de vocês, mas aqui eu gasto um tempinho carregando. Tá vendo? Apareceu essa coisinha vermelha? Quer dizer que ele está processando a informação, ele está rodando ainda. Ele fica aí uns 10 segundos, mas conseguiu ler a base toda. Então, ó, se eu quiser ver os nomes, né, aqui tem os nomes das variáveis. Então, tem região, estado, município, código da unidade federativa, código do município, código região de saúde, enfim, tem várias coisas aqui. O que eu vou me concentrar são nesses aqui, tá? Casos novos, casos acumulados, óbitos novos. Eu acho que especificamente é mais óbitos mesmo. Então, ó, vamos olhar aqui. Aí o objetivo é, bom, a gente mora no Rio, né? Vamos ver como é que estavam os dados de Covid para o Rio de Janeiro, até então, né? Até a época em que eu puxei isso aqui deve ter umas 3 semanas que eu fiz isso, que eu peguei isso lá do site, né? Então, tá um pouquinho defasado, mas tudo bem. Então, vamos lá, vamos pegar os dados de Covid do Rio de Janeiro. Aí, como é que eu faria isso, né? Então, eu tenho que pegar, eu quero pegar os dados agregados do estado todo, então eu não quero saber separado o município do Rio, o município de São Gonçalo, não, eu quero pegar o estado em geral. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que selecionar, primeiro, eu quero a base toda, tá? Então, eu vou pegar todas as colunas, por isso que depois da vírgula, eu tenho espaço em branco, quer dizer, pegue todas as colunas. Agora, linha, como é que eu faço? Eu vou pegar as linhas onde o estado é o Rio de Janeiro, então, Covid, dólar, estado, né, que é o nome da variável, é estado, igual a RJ. Isso aqui, ele vai pegar só os dados do Rio de Janeiro. Mas se eu fizer só isso, ele vai pegar tanto os dados agregados, quanto os dados por município, né, para cada município. E aí lembra que como é que o R fazia para agregar? Como é que a base de dados fazia para agregar? Ela agregava tomando a coluna dos municípios igual a vazio, né? Então, quando eu fiz aqui, quando eu li a base, eu tinha, onde estava agregado, é porque não tinha informação nenhuma. Então, quando era agregado no Brasil, tanto o estado quanto o município estava em branco. Quando está agregado pelo estado, né, a região fica sendo Brasil, né, o estado fica sendo o código do estado, tipo RJ, e o município fica em branco.
Aí eu me lembrei, pô, tá, para agregar, ele já me deu dado agregado em que o município é espaço em branco. Então eu falei para ele o seguinte, ó, então pega a coluna do estado igual a Rio de Janeiro, a coluna do município igual a espaço em branco, que é essa aspa com nada dentro é espaço em branco, e esse terceiro comando é o seguinte, ó, ele está dizendo se o COVID dólar código do município for NA, tá? Porque também ele separa o código do município, cadê? Código F. Tem aqui um código. Aqui, esse código 1 é o código do município. Então, quando ele pega dado agregado, o código do município é NA. Então, quando eu faço isso, ele vai pegar só os dados de Covid do Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês. Covid_RJ. Então, vamos ver. Ele puxou só, ó, tá vendo? Estado, Rio de Janeiro. Tá vendo? O código do município é NA, e não tinha nada, né? E assim sucessivamente. Então, aqui ele já tem os dados agregados para o Rio de Janeiro. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, os óbitos, né? Então, eu posso pedir o seguinte, ó, se eu quiser criar uma nova base de dados chamada óbitos RJ. Então, primeiro eu seleciono as linhas referentes ao Rio de Janeiro, que foi o que eu fiz aqui em cima. Só que agora eu só quero as colunas que dizem respeito a óbitos novos. Então, vamos voltar lá nos nomes, para a gente poder visualizar. Cadê? Covid, dólar, dados. Não, dólar. Vou fazer o seguinte. Names. Quero os nomes de Covid RJ. Então, para saber os casos novos, óbitos acumulados, óbitos novos. Então, esse é o comando que eu tenho que entrar para pegar a coluna dos novos óbitos. Então, vem aqui, ó, óbitos novos. E aí, beleza, ele vai pegar só, como eu selecionei, né, linhas, e selecionei uma coluna só. Então, ele vai me retornar um vetor que só tem uma dimensão. Então, vamos botar lá, óbitos RJ. Então, aqui listou, né, todos os óbitos. Então, no início não tinha óbito nenhum, até vir os primeiros 2 óbitos nesse dia, depois um dia sem óbitos, depois mais um. E aí, né, começou a desandar a coisa, né. Então, o objetivo aqui, que eu queria mostrar para vocês, é só uma ilustração, tá, de como você faz para ler uma base de dados. Em um caso um pouquinho mais real, né, que a gente vai puxar de alguma base disponível publicamente, né, então geralmente vem uma base de dados imensa e a gente pode estar interessado só em um subconjunto. Estou mostrando para vocês como é que faz para selecionar esses subconjuntos. Mas eu podia fazer, aí vem uma coisa que é muito interessante do R, é que o R é muito fácil de replicar. Ele é difícil de você pegar no princípio, né, a curva de aprendizado dele é um pouquinho alta, mas uma vez que você aprende os comandos, é muito fácil você replicar. Por exemplo, eu fiz aqui Covid para o estado do Rio. Aí se eu faço para você assim, então tá, então faz para mim o de São Paulo. Você vê que é a mesma coisa. A única coisa que eu vou mudar é que o estado é igual a SP, tá? Então, se eu pedisse para você, ó, então tá, agora faz para mim agregado do Brasil em todos os estados do Brasil. Se você fosse fazer isso no Excel, dá para fazer de forma esperta, mas é mais trabalhoso. O que você ia ter que fazer? Você tem que criar filtro e fazer para cada estado, e colocar lá na mão e fazer a divisão e gerar novas planilhas. No R é bem mais fácil, você só troca 2 caracteres aqui e chama com uma base de dados diferente. Então, o ponto do R é esse, é que é muito fácil de você replicar. Então, por isso vale a pena investir um tempinho nele, se você for trabalhar com dados reais aí na carreira, né, como pesquisador, ou até como biólogo mesmo, mesmo que não seja na academia, né, muito dificilmente você não vai trabalhar com base de dados. Então, acaba facilitando, né? Se eu fizer rodar mais essa linha, pronto, já rodei para 3 estados. Posso fazer Minas Gerais também, se eu quiser, para pegar a região sudeste toda. E aí eu posso fazer a comparação. Né? Vamos lá, eu quero fazer, primeiro, o número de óbitos por Covid em São Paulo. Tá? Então, ó, peguei aqui os óbitos de São Paulo e vou fazer o comando chamado plot. Esse comando plot, ele faz o seguinte, ele pega um vetor, então vou botar aqui, ó, óbitos SP, para vocês verem que vetor é esse.
É um vetor numérico que tem a quantidade de óbitos a cada dia em São Paulo, de novos óbitos, né? Então, se eu pedir plot de óbitos underline SP, ele vai fazer um gráfico de linhas para mim, tá bom? Aí o gráfico fica assim. Ele tem várias coisas específicas, né? Mas eu coloquei aqui só como comando, né? Por exemplo, esse type igual a L é para ele traçar em formato de linha, tá? Então, se eu fizer o plot sem o type igual a L, vamos ver o que ele vai fazer. Sem o type igual a L, ele plota pontinho, né? E não liga. Então fica esquisito, né? Parece que tem duas séries, mas na verdade não, é porque quando chega fim de semana, em geral, né, os óbitos caem porque tem menos registro no hospital. Eles costumam fazer mais registros em dia útil da semana. Então, por isso a gente nota esse comportamento, né, da linha ficar caindo toda hora. Então, ó, se eu não botar nada, ele faz ponto, né, que é o que a gente chama de gráfico de dispersão. Se eu quiser fazer série temporal, eu tenho que botar type igual a L, que é line, né, para ele fazer uma linha traçando, né, ligando os pontos. E aí aqui agora é só mais bobeira, né, tamanho da comprimento, largura da linha, cor, legenda, né, do eixo Y, legenda do eixo X, tá? Então, com isso, a gente consegue ver, né, o comportamento, por exemplo, lá em São Paulo. A gente vê que tem essa sazonalidade, né, que é exatamente referente aí aos fins de semana, né, que no fim de semana a gente observa muito menos óbito, mas isso é porque tem um delay aí no registro, né, fazem-se mais registros nos dias da semana. E aqui na época estava começando, quer dizer, já tinha começado, né, há um tempo, alguns, sei lá, 5 meses, né, uma alta aí, né, devido à segunda onda, né, da pandemia aqui em São Paulo. E aí a gente pode também colocar lado a lado, né, os óbitos do Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? Então, para a gente fazer, é bem parecido, é só a gente adicionar uma linha, se a gente quiser adicionar no mesmo gráfico. Então, para adicionar uma linha, o comando é lines. Então, venho lines, já criei o meu vetor de óbitos do Rio de Janeiro, então venho aqui, lines, óbitos RJ, eu vou fazer de outra cor para conseguir diferenciar, então vou colocar aqui de laranja, tá? Então, olha o que aconteceu com os óbitos do Rio de Janeiro. Então, se a gente comparar aqui, eu vou dar um zoom. Se a gente comparar aqui, o que aconteceu foi o seguinte, né? No Rio de Janeiro foi aumentando, mas aí parece que, né, ele diminuiu, né, o primeiro pico da pandemia, ele aconteceu ao longo aí de 100 dias corridos do início, né, do cômputo dessa série temporal, e aí a partir dali a gente foi decaindo, né, já foi decaindo, e demorou mais até começar a segunda onda, né, porque ele decaiu mais rápido aqui, né, desde o primeiro pico, enquanto que lá na cidade de São Paulo, esse primeiro pico foi atingido mais lá na frente, né, e aí depois é que se começou a cair, então ele teve um spread maior, digamos assim, né. Então é interessante porque você começa a ver comparativamente o que aconteceu em cada estado, né, qual foi o comportamento aí da curva a cada estado. E eu posso colocar mais. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, aqui a legenda, o comentário está errado, né? É Espírito Santo. Vou pegar o outro estado aqui da região sudeste. Então, Lines, Óbitos, ES. Eu já fiz o ES, que é Espírito Santo. Então, adiciono em verde. Então, olha como é que está lá no Espírito Santo. Né? Como eu estou botando tudo no mesmo gráfico, ele fica assim. Né? Então, não dá para ver muito bem, porque a ordem de magnitude é bem diferente. Dependendo, né, acho que seria mais legal se eu fizesse, ao invés de fazer assim, se eu fizesse num gráfico separado, que também é fácil de fazer, porque como eu estou no R, é só copiar o comando e colocar de novo. Agora, ao invés de botar na mesma linha, na mesma gráfico que é o lines, eu posso botar plot. E eu vou trocar. Antes era óbito SP, agora eu quero Espírito Santo. Para manter a coerência, né? Não vou colocar porque é a cor de São Paulo, vou botar green, a cor do Espírito Santo. Então, olha o que aconteceu lá no Espírito Santo. Então, de novo, né, uma segunda onda bem marcada. Então, você tem uma primeira onda e uma segunda onda também bem marcada, tá? Bom, enfim, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu ainda tenho um comando de legenda, mas não vou esquentar muito com isso, só vou
botar aqui para ver que dá para adicionar uma legenda. Aqui no caso essa legenda não está fazendo sentido porque eu coloquei ela no gráfico errado. Vou apagar esse gráfico. Esse aqui eu também não quero. Então estou com esse gráfico aqui, né? No caso também tem uma curva em verde, tá? Que era a curva do Espírito Santo. Eu vou rodar de novo para fazer sem a curva do Espírito Santo para minha legenda ficar fazendo sentido. Então beleza, tá Rio, São Paulo. Então, se eu for adicionar uma legenda, eu também consigo. Adiciono no topo à esquerda, é São Paulo e Rio de Janeiro, e São Paulo está atrelado à cor roxa. Rio de Janeiro atrelado à cor laranja. Tá? Então, também consegui colocar minha legenda lá, tá bom? Bom, pessoal, esse era só o objetivo de fazer essa parte de gráfico e tal, só para mostrar para vocês como é que usa. Porque aí eu acho que fica aí o aprendizado, né? Eu andei perguntando, por exemplo, a minha esposa, ela é da biologia, né? Ela concluiu o curso aí no IB, mas ela é de botânica, né? E aí, conversando, ela me falou que o pessoal da genética tem uma disciplina, acho que é análise genética, o nome, se não me engano, que em geral é feita no laboratório, e dependendo do professor, eles usam R, né? Ou Stata também. E eu falei, cara, tá, eu não sei como é que eles aprendem isso lá na hora, então é legal pelo menos dar uma introduçãozinha agora, que aí, né, quem for fazer isso, né, lá na frente, de repente aí já tem um conhecimento de R, já consegue ficar mais fácil quando chegar na disciplina específica aí que vocês usam esse tipo de coisa. E até iniciação científica também. Então fiquem à vontade para pegar esses códigos e usar comandos que vocês viram aí nos slides para fazer os trabalhos de vocês em outras disciplinas e até mesmo na nossa, né? Quando for fazer lista, pode usar esses comandos média, variância, boxplot, tá? Bom, pessoal, era isso. Essa primeira parte eu queria mostrar mais essa coisa dos gráficos e da análise exploratória. Vou parar aqui a gravação.